Bom, nós falamos agora da Operação Enterprise, que desarticulou aí ontem parte de uma grande quadrilha que atuava com o tráfico internacional de drogas aqui no Brasil. Essa operação teve uma grande atuação aqui em Paranaguá. Bom, além de levar aí para a prisão várias pessoas apontadas como integrantes do esquema, a operação também desmontou a estrutura de logística que era montada aí por eles para o envio das drogas para fora do país. Veja comigo. Após 3 anos de investigação da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, foi possível desarticular um complexo esquema logístico montado por narcotraficantes para enviar drogas à Europa e à África. O esquema tinha como porta de saída principal o Porto de Paranaguá. Mas até chegar aqui, a droga percorria um longo caminho. De acordo com a Polícia Federal, a droga tinha como origem a Bolívia e também o Paraguai. Para chegar ao Brasil, existiam 2 maneiras de transporte das cargas de entorpecente. A primeira delas, por terra. A droga chegava pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em caminhões. Era levada para o estado de São Paulo, onde ficava armazenada. Posteriormente, também em caminhões, ia para diversos portos do país. Mas o principal deles era o Porto de Paranaguá. E essa não era a única forma desenvolvida pelo grupo para burlar as fiscalizações e transportar a droga. Isso através de caminhões. Eles tinham outro esquema que era através de aeronaves, um meio muito forte que era utilizado por eles também, que tinha assim, que era centralizado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E lá eles traziam a cocaína diretamente da Bolívia e deixavam no interior de São Paulo. Do interior de São Paulo havia um outro grupo logístico que transportava essa cocaína até a capital. De lá, a droga saía de várias formas: vans, pequenos veículos, caminhões. O objetivo era sempre ser o mais discreto possível para não chamar a atenção das autoridades e conseguir entregar a droga. E, novamente, um dos destinos mais procurados era o Porto de Paranaguá. Os grupos estavam tão confiantes de que o esquema montado por eles era infalível que no porto enviavam grandes cargas de droga. Até que em 2017 a Receita Federal conseguiu apreender uma carga de 800 quilos de cocaína. Depois disso, as quadrilhas, com medo de perder o produto, começaram a enviar as cargas em pequenos lotes. Ter percebido que eles têm mandado quantidades menores, né? Talvez por causa do grande número de apreensões do ano passado, eles estão talvez tentando arriscando um pouquinho menos, né? Para não ter tanta mercadoria e tanta droga apreendida, né? O que os grupos criminosos não imaginavam é que a Polícia Federal já estava no encalço deles e preparava uma mega operação de combate ao tráfico de drogas. Em conjunto com a Receita Federal e apoio da Polícia Civil e da Europol, a Polícia Federal conseguiu desarticular nessa segunda-feira os diversos grupos que operavam no envio de drogas para fora do país. Em Paranaguá, os 2 grupos que atuavam foram desarticulados e os líderes foram presos. A operação aconteceu de forma simultânea em 10 estados brasileiros. A gente via que há ligações entre todos os grupos. Então é uma logística só com um grande chefe, que é esse principal organizador que está na Europa. Apesar da Operação Enterprise ter sido classificada como bem-sucedida e de ter prendido vários acusados de tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal vai continuar com as investigações para tentar prender mais pessoas ligadas à organização criminosa. Quando você deflagra uma operação como essa, quando você descapitaliza a organização criminosa, você identifica núcleos financeiros. E quando você aplica o inesperado e chega até a cúpula da organização criminosa e tem acesso aos dados, a informática deles, você tem uma operação para muitos anos, muitas fases, e você pode chegar muito, muito mais longe. Bom, essa operação aí desarticulou mesmo uma grande quadrilha que atuava em pelo menos 10 estados aqui do nosso país, mais 4 países também aí da Europa, principalmente, né? Ou seja, a droga vinha especialmente da Bolívia, era espalhada por esses estados aqui do Brasil. Muitos desses estados, por mais que tivessem seus portos também, concentravam essa droga para o envio aqui no Porto de Paranaguá e daqui ia para a Itália, ia para a Espanha,
né? Ia para a Bélgica, enfim, várias localidades. Bom, a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Léo Coelho, que vai trazer para a gente um balanço aí da Operação Enterprise, que foi feito aí esse balanço pela Polícia Federal, responsável juntamente com a Receita Federal, então, por essa ação de ontem. Léo Coelho, uma boa noite para você. O que você pode trazer para a gente de números, então, aí com relação à operação realizada ontem, né, em grande parte aqui em Paranaguá? Boa noite, querido. Boa noite para você, Rafa, a todos que nos acompanham aqui no nosso LU, no nosso Litoral Urgente. Pois é, inclusive terminamos de acompanhar essa matéria, essa reportagem do Pierre Andrade, falando dessa operação da Enterprise. E hoje, na tarde de hoje, a Polícia Federal divulgou um balanço até o momento dessa operação, viu, Rafa? De acordo com a PF, com a Polícia Federal, foram expedidos 215 ordens judiciais, sendo 66 mandados de prisão preventiva e 149 de busca e apreensão. Entre prisões aí, né, Rafa, sequestros de bens e apreensões, também teve um balanço do que foi apreendido até o momento e também de quem foi preso até o momento. Prisões, Rafa, de acordo com a PF, foram 40, sendo 37 no Brasil, uma no Panamá, uma na Colômbia e uma também na Espanha. Então, de prisões até o momento, 4 países, né? Brasil, Panamá, Espanha e Colômbia. Drogas apreendidas até o momento, Rafa, 200 quilos de cocaína. Falando em veículos, até o momento foram 61 apreendidos, 5 motocicletas, 4 caminhões e ainda um jet ski. Além disso, viu, Rafa, também teve patrimônio, né? Patrimônio que foi bloqueado até o momento, de acordo com a Polícia Federal, em imóveis, carros de luxo, joias e também aeronaves, cerca de 400 milhões de reais. Falando em especial, viu, Rafa, das aeronaves, houve o sequestro de 37. Uma delas que se encontra na Europa, Rafa, avaliada em cerca de 20 milhões de dólares, só essa aeronave. Em armas de fogo e munições, foram apreendidas 16 armas de fogo, um simulacro e 507 munições. Em dinheiro, Rafa, foram em algumas moedas, né? Uma operação em que envolveu vários países. Então, em real, R$1.141.002 apreendidos, R$169.352 em dólares, na verdade, daí em dólares, 9.000 em euros e ainda 1.120 em dirham, que é a moeda dos Emirados Árabes. Então foi apreendido dinheiro em dólar, em real, em dirham e também em euro, além de tudo que já foi apreendido até o momento nessa Operação Enterprise da Polícia Federal. Rafa, essas são as nossas primeiras informações ao vivo aqui no LU. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outras. É com você, Rafa. Tá certo, Léo Coelho, obrigado aí por esse balanço, então, divulgando esse balanço aí da Polícia Federal, né? Muita gente gostaria de saber, gosta de saber dessa informação, porque, como eu disse, quando chamei a reportagem, quando iniciei a conversa aqui com o Léo, grande parte dessa operação aconteceu aqui, na nossa terra, na nossa região no litoral do Paraná, o que infelizmente traz muita vergonha para todos nós. Léo Coelho, muito obrigado aí pela sua participação. Até já, que você volta com as informações do setor policial.